Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates. Nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje vamos falar sobre a participação do Brasil no Fórum Econômico de Davos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está lá representando o governo. E tem muita coisa para se tratar quando falamos de Fórum Econômico de Davos, porque é o principal fórum de debates internacionais relativos à economia global. Era esperada a presença do presidente Jair Bolsonaro, mas, por razões não divulgadas publicamente, isso acabou não se concretizando e o Paulo Guedes foi em seu lugar. Alguns, inclusive, disseram que é até melhor assim, né? Enfim, no programa de hoje, para falar sobre esse assunto, eu convidei o economista Bruno Lanzer. Bruno, bem-vindo, boa noite. Boa Prazer noite. recebê-lo. Boa noite aos demais convidados. Eu acho que, começar falando sobre o Fórum Econômico Mundial, né, eu acho que o Paulo Guedes vem dizendo que a principal ideia da participação do Brasil, em geral, esses fóruns econômicos, eles começam a partir de um relatório de risco global, enfim, elencam os principais assuntos que vão ser debatidos no fórum. E a gente pode até ver que os principais assuntos desse ano começam lá com aquecimento global, enfim, desemprego ou subemprego relacionado à mudança da nova economia, né? Mas o que compete ao Brasil especificamente, o Paulo Guedes tem dito que a principal ideia de ir nesse fórum é tentar vender o Brasil para fora, né? A gente está num momento diferente, um momento econômico diferente. Ele fala que a gente está mudando um modelo econômico que era muito baseado no crescimento dos gastos do governo, né? Se a gente pegar ali de 98 até 2015, os gastos do governo cresceram ao redor de 6% ao ano, e a partir de 2015 a gente vê, depois da implementação do teto dos gastos, né, que os gastos do governo vieram caindo bastante, né? O que isso implica? Que o investimento público caiu bastante. Então a gente precisa atrair investimentos privados. Isso vai ser importante para o Brasil voltar a crescer, né? A gente cresceu, enfim, 2019 ainda não saíram os dados, mas deve ter crescido ao redor de 1%. Esse ano se estima que o Brasil deve crescer 2,5%. E a participação do setor privado tem sido cada vez maior nesse crescimento, é o que mostram os últimos dados, que o setor privado tem representado uma participação maior no crescimento do PIB. E para que esse novo modelo em que o governo, até porque o governo andou gastando demais nos últimos anos, enfim, para que esse novo modelo comece a ganhar atração, é importante que a gente atraia investimentos de fora. E é importante que o ministro da Economia está fazendo no exterior, em Davos especificamente, é tentando mostrar que o Brasil tem feito a sua lição de casa, né? Então ele até fez uma analogia bem interessante, descreveu o Brasil como uma baleia, né, pelo gigantismo da economia, um país gigante, pujante, mas estava cheio de arpões, né? A carga tributária, alta taxa de juros, burocracia, baixa qualificação da mão de obra, enfim, tinham vários arpões que a economia muito fechada estão sendo retirados ao longo do tempo. Por exemplo, a reforma da Previdência, o teto dos gastos vão atacando esse problema fiscal que o Brasil tinha, a inflação relativamente controlada, porque o Brasil está crescendo pouco, e algumas mudanças, enxugamento público tem feito a taxa de juros cair. Então, ele está tentando mostrar que o Brasil está fazendo, de alguma forma, a sua lição de casa, que o ambiente de negócios vai começar a melhorar a partir dessas reformas e outras reformas que o governo está propondo. Então, ele está tentando deixar os investidores seguros para que, enfim, países, etc., seguros para que possam investir no Brasil. Então, acho que essa é o pontapé inicial da minha fala. Acho que essa é a principal, a principal ideia da participação do ministro Paulo Guedes nesse Fórum Econômico Mundial. Muito bem. Vamos aprofundar isso durante Claro. o programa. Quem também está aqui é o meu amigo, professor Alex Pipkin, que é também PhD e consultor na área de administração.
Bem-vindo, Alex, é um prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, eu é que agradeço estar de volta nesse programa bastante produtivo para discutir temas importantes para o nosso crescimento. Prazer estar com o Bruno, com o Eduardo aqui. E na linha do que o Bruno comentou, justamente por essa questão ligada a aspectos econômicos, que eu estou alinhado com aqueles, eu não sei quem são, que acham que até foi positivo a não ida do presidente Bolsonaro a esse grande teatro, né? Porque eu acho que o Brasil, ao longo desse ano e pouco de governo, conseguiu construir uma realidade que permite que a narrativa para investidores, para vender o país, nós há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, tivemos uma notícia bastante alvissareira que o Brasil passou da 6ª posição em nível de país receptor de investimentos internacionais para a 4ª posição, só atrás dos Estados Unidos, China e Singapura. Então, a ideia, né, é que que o líder maior da economia possa, né, como fez hoje, de alguma maneira, né, embora o fórum não termine hoje, expor essa narrativa, que o Bruno comentou alguns aspectos importantes, né? Eu acho que o aspecto mais importante é essa mudança de rumo, mudança de mentalidade, não uma mentalidade que se apoia menos no governo e mais no indivíduo. Então, esse aspecto da liberdade econômica, da liberalização é importantíssimo, e a ideia de fazer com que os investidores saibam que o Brasil está criando condições ainda não tão intensas em nível macro, embora taxa de juros caindo, inflação controlada caindo em relação aos indicadores de 2019, juros mais altos, é uma nova realidade, mas principalmente tentando tornar a economia brasileira mais ágil, né? Menos burocratizada. Um segundo aspecto importantíssimo é o próprio movimento das privatizações. Nós tivemos aí, no ano passado, em torno de... É um número que ainda, embora tenha saído 75 bilhões, não, um número expressivo, porque o Brasil, em média, teve sempre entre 50 e 60 bilhões de investimentos internacionais. Eu reputo, o Guedes falou em 100 bilhões em nível de privatização. Uma outra questão importantíssima é aquilo que vai ficar para esse ano, que é a reforma administrativa, a redução do Estado, né? Tu falasse num ponto fundamental, que é o ataque, mas o ataque efetivo aos gastos públicos, né? Algo que é importante para sanear o país. E o aspecto mais importante, sem dúvida nenhuma, que é a abertura econômica e a maior integração do Brasil com o resto do mundo, e aquilo que o Bolsonaro dizia desde o início, né, da sua campanha, que o Brasil precisa sair desse modelo introvertido e se orientar para aquilo que fez países asiáticos crescerem, né, que é o drive, com maior abertura, né, e sem o viés ideológico. Prova disso é que o Brasil, embora nós tenhamos aí, a meu juízo, uma aproximação fantástica, né, que é pragmática com os Estados Unidos, que é o acesso prioritário à OCDE, mas nós, de maneira nenhuma, estamos descartando, pela questão ideológica, China e outros países. Seria de uma burrice estupenda. Exatamente, China, né? Exatamente. Né? Ainda mais sendo ela nosso maior parceiro comercial e sendo um parceiro comercial com uma balança comercial positiva. Sem né? dúvida, sem dúvida. Os Estados Unidos é deficitária, exatamente. Então, só para terminar essa primeira intervenção, é importantíssimo porque o Brasil
fazendo o tema de casa, como está fazendo, embora haja, sob o ponto de vista, e aí que é importante talvez o Bolsonaro não ter ido, porque nesse grande teatro as questões mais ligadas a essa aura que se criou nessa celeuma de ser uma pessoa antidemocrática, né? Ela prejudicaria. Mas o que nós vamos ver é que na economia vai haver um maior incentivo para os investimentos, vai haver, na verdade, ainda que lento, já estão havendo sinais importantes para a retomada do emprego, e nós vamos ter investimentos numa área que é fundamental, que é uma área onde tu botar dinheiro no Brasil, se houver regras claras, vai dar o retorno, que é na área de infraestrutura. Muito bem. E por último, quem também está aqui pela primeira vez, e eu fico muito satisfeito de ter este meu convidado na edição de hoje do programa, é o meu amigo Eduardo Ponticelli, que eu já não via pessoalmente há 2 anos, desde que nós almoçamos lá no Praia de Belas. O Eduardo mora na China, está aqui em Porto Alegre agora no verão. Não podia deixar de convidá-lo para vir falar aqui no nosso programa. Eduardo, bem-vindo pela primeira vez, boa noite. Muito obrigado pelo convite, né? É bom participar aqui dessa mesa qualificada aqui, né? Ainda bem que um economista, né? Um professor me antecederam, já falaram quase tudo que eu poderia falar, né? Ajudou bastante. Mas aquela semana que a gente se encontrou, eu estava retornando para a China, né? Fazem praticamente 1 ano e 8 meses que eu não venho a Porto Alegre, né? Retornando aqui ao estado, né? O bom filho, a casa volta, né? A gente nunca deixa de ser gaúcho, né? Gaúcho é uma coisa engraçada, né? Você viaja o mundo inteiro, mas a raiz, né? Acaba sempre retornando. E essa análise sobre o Fórum de Davos, né? Olhando mais numa linha de um brasileiro, né? De um gaúcho que mora no exterior há tanto tempo, a gente vê com outros olhos, porque a gente vive um pouco mais o que é uma situação de relacionamento externo, de business, de negócios, né? E eu lembro um pouquinho, até retrocedendo um pouco os outros fóruns, eu lembro que um dos fóruns a gente teve um presidente que preteriu ir a Davos para ir no aniversário do presidente da Bolívia, né? Acho que foi a posse, né? E depois, na sequência, quando já o novo governo, que o Bolsonaro foi pela primeira vez, né? Essa mudança de direção da política, né? De deixar um pouco, talvez, a ideologia de lado e abrir o país para novas aventuras comerciais, não significa que o Brasil está caminhando para frente, mas ele mudou drasticamente a direção. Antes a gente estava de costas para o mundo, de costas para os negócios. Agora a gente virou de frente. É verdade. E uma coisa importante que é pontuar, umas vezes eu senti uma certa inveja do presidente argentino, né? Logo que ele foi eleito, ele foi a Davos com dinheiro do próprio bolso, né? Num voo comercial, né? Foi toda aquela propaganda em cima dele. Agora um presidente com um cunho liberal, né? Economizando dinheiro público, e ele foi lá e fez um discurso belíssimo que encantou a todos nós brasileiros. Poxa, esse tinha que ser o nosso presidente. Só que no ano seguinte o discurso dele não confirmou, né? Ficou só no gogó. Ficou só no gogó. E a Argentina parece que patinou e não saiu do lugar. Em vez de fazer as reformas, exatamente, ele resolveu aplicar a tese do... como é que é? Procrastinou. Não, ele procrastinou, mas é que tinha um gradualismo. Gradualismo fazer mesmo. o gradualismo. Então, fazer modificações pontuais. Então, voltou a Cristina aqui e ele chinelo. Sim. Então, nessa análise, agora a gente vê que 1 ano atrás, aquela comitiva do presidente Bolsonaro, com o Paulo Guedes, com todos os ministros que ele foi, confirmou, né? E isso é prova que hoje o Paulo Guedes ele foi diversas vezes muito aplaudido durante o discurso dele, né? Sobre a evolução econômica do Brasil, e não foi por uma plateia que estava ali para assistir. Era um dos melhores economistas do mundo, estavam todos reunidos ali e aplaudiram o Guedes em várias intervenções que ele falou sobre o crescimento econômico do Brasil. Mas se tu me permite, Eduardo, tu toca num ponto muito importante, que na verdade, como eu vejo a coisa, no primeiro ano do governo do Macri,
as coisas evoluíram como evoluíram no Brasil. E é por isso que a saída a Davos e o aprofundamento, né, aquilo que eu falava com o Macalossi, a não procrastinação, né, o aprofundamento das reformas, a tributária, que a meu juízo será a grande reforma. Nós não estamos nem falando na questão que acho que talvez nem saia nessa primeira reforma, uma maior justiça em nível de tributação, mas exatamente, só a simplificação já traz para o ambiente de negócio, para o empreendedor, uma facilidade, uma redução de custos para empresários que hoje têm verdadeiros exércitos para controlar suas áreas tributárias e fiscais, né? Então, essa reforma precisa acontecer, e uma que é dura, mas que vai ter que acontecer esse ano para a gente não cair na cilada argentina, que no primeiro ano foi tão bem ou melhor que no Brasil, que é a reforma do Estado, a reforma administrativa. É preciso pisar fundo. Então, a Argentina nos traz uma lição bastante importante. Eu acho que é importante, dentro do que tu falaste, lembrar que as reformas não começaram nesse governo. Também, a grande vantagem do governo Bolsonaro, que começou com essa transição da Dilma para o Temer, né? Isso. E o Temer começou com reformas muito importantes, inclusive a trabalhista, que teve até pouco efeito, porque era uma época que o Brasil está crescendo muito pouco, né? Que deve ter mais efeito agora que o Brasil começa a crescer mais, né? A gente fez uma reforma trabalhista, uma reforma de teto dos gastos, que foi muito importante para... Essa foi a principal. Só que ela não tinha razão de existir sem uma reforma da Previdência que auxiliasse. Isso, precisa de auxílio, porque senão os gastos continuavam crescendo automaticamente, né? Claro. Então, agora com a reforma da Previdência e, obviamente, com a reforma da estrutura do Estado, né? Isso vai ajudar com que os gastos cresçam menos e aí a gente consiga manter o teto, né? E, ao mesmo tempo, essas outras mini-reformas que o Temer fez, a trabalhista não é uma mini-reforma, uma grande reforma, mas outras pequenas reformas, inclusive iniciando privatizações e concessões, mas privatizações. Começou uma troca de um modelo, né, que agora continuou. E é importante, inclusive, né, Bruno, lembrar que se não fosse o Wesley Gate, aquela presepada do Ministério Público com o Rodrigo Janot, a própria Previdência reforma da Previdência já estaria aprovada. Talvez um pouco, eu ainda... talvez eu acho que um pouquinho pior do que foi aprovado agora, mas teria sido aprovada, que é um passo importantíssimo. Né? Bom, eu queria trazer aqui um outro aspecto da participação do Brasil no Fórum Econômico de Davos, porque o Paulo Guedes ele foi recebido lá com um enorme clima positivo, né, em relação ao futuro da economia brasileira. O Fundo Monetário Internacional, ontem eu mencionei aqui ao fim do programa, reavaliou a expectativa de crescimento para o planeta inteiro, e o Brasil foi, se não me engano, o único país que teve uma reavaliação positiva, né, de crescimento para 2020. O resto foi tudo rebaixado. Como é que vocês veem essa expectativa global em relação ao Brasil, Bruno? Essa expectativa global em relação ao Brasil, ela praticamente vem confirmando a expectativa doméstica, né, em relação ao Brasil. Porque se a gente olhar essas análises do próprio... Tem um relatório de mercado que sai toda segunda-feira, que é o relatório Focus, que faz uma pesquisa com grandes, enfim, tanto bancos, economistas de bancos, economistas de gestoras de recursos, diversos economistas, e eles fazem uma média e ver qual é a expectativa de crescimento do Brasil para o ano, para esse ano, para o próximo ano, e a expectativa nesse relatório já está ao redor de 2,5%. Se olhar outros relatórios de bancos, Banco Bradesco, por exemplo, também já está mais ou menos em 2,5%, e o próprio estimativo do governo também já estava se adequando a isso, 2,4%, 2,5%. Então, não vou dizer que o FMI, mas ele praticamente confirma a expectativa internamente que a gente já tem do Brasil, né? Muito embora ano passado também se tinha uma expectativa que esse ano a gente ia crescer mais ou menos isso, né? E não se confirmou por diversos motivos. Eu acho que esse ano a gente já tem acabado o ano um pouquinho melhor do que, não um pouquinho melhor do que se esperava, né? A gente acabou talvez um pouquinho melhor do que se esperava lá no meio do ano, né? Que o Brasil a expectativa era que esse ano o Brasil fecharia, ano passado o Brasil fecharia crescendo aí em torno de 0,9%. Agora se diz que o Brasil fechou 2019 crescendo 1,2%. Não é muito, é baixo para um país grande como o Brasil, mas se a gente comparar com 2015, 2016, 2017, que o Brasil cresceu muito pouco. Não cresceu, né? Não cresceu. 2016 foi menos 8%. Aí o PIB caiu, né? Menos 7, menos 8%.
Mas, enfim, agora o Brasil tem... Na verdade, eu não lembro a última vez que o Brasil cresceu 2,5% por ano. É isso aí, acho que... Não lembro. Eu acho que nos 4 anos da Dilma Rousseff Não. não houve esse resultado. Não. Os últimos 4 anos da Dilma não houve esse Não, resultado. talvez no primeiro ano de governo da Dilma, mas realmente os últimos 2 foram um desastre. Eu sei que isso foi feito estudo agora que saiu. O Brasil tinha tido, na última década, a menor taxa de crescimento desde 1900. Desde 1900. É isso que tem que ser vencido. Então, quando se fala de um crescimento de 2,5%, tem que considerar o histórico recente, porque é uma evolução gigantesca. E vale lembrar que praticamente todos os nossos vizinhos aqui na América do Sul tiveram um crescimento, né? Enquanto a gente não crescia, né? Os países da Europa, crescimento pequeno, Estados Unidos em crescimento, e se vendia uma história de que o Brasil não crescia porque era uma crise internacional. Não entendia onde é que estava a crise internacional se nosso vizinho Paraguai que crescia quase 11%. O Brasil, naquela época, ele tinha a história da marolinha. Lembra disso? É. Governo Lula, marolinha. 2,5%. Na verdade, o Bruno comentou bem, eu não sou economista, mas tenho acompanhado os números e realmente as previsões reajustadas sobre o crescimento do PIB vão de 2,5%, 2,4% até 2,7%, eu vi. Né? Mas aí entra um componente que é fundamental, que é o componente... É que se tu chega, por exemplo, em julho e a expectativa se mantém em 2,5% para o fim do ano, com certeza tu chega em 3%. Eu acho que é possível. Né? Claro, estamos aqui projetando o melhor cenário. Eu acho que nós vamos crescer e entra muito essa questão psicológica, entra a questão da mudança de mindset, dessa mentalidade de que nós precisamos tirar o Estado das nossas vidas, né? De que o indivíduo ele pode caminhar pelo menos um pouco mais, né? Nesse nosso passado de patrimonialismo, de compadrio, pode caminhar um pouco mais com as suas próprias pernas e o governo está incentivando, né? Para que efetivamente isso aconteça. Um outro aspecto importante dessa aproximação sem o viés ideológico é o que aconteceu com a aproximação brasileira junto ao governo americano e essa sinalização da entrada do Brasil na OCDE. Mas tu não considera, Mas tu não considera, Alex, que o fato do governo americano ter, a princípio, apoiado a entrada da Argentina foi um erro do Departamento de Estado? Porque o boi já estava indo com as cordas. Não, mas eu não vejo como... É que, na verdade, nesses processos... O governo americano está reparando um erro. Não fazia sentido apoiar a Argentina com os Kirchner chegando ao poder. Porque certamente os kirchneristas, os peronistas radicais não iam querer aderir com certeza. às regras da OCDE, às regras de mercado da OCDE. Eu concordo contigo, mas tem um detalhe. Quando a gente está falando de organismos internacionais, muitas vezes a gente pensa que isso está balizado simplesmente na vontade de um presidente. Nós temos um conselho na OCDE, o Trump é apenas, embora o seu peso seja bastante importante, ele é apenas um presidente. Então existe um cronograma. A Argentina ela já tinha sido indicada anteriormente ao Brasil. E se não houvesse essa mudança de rumo político-econômico na Argentina, a Argentina entraria antes do Brasil. Eu tenho certeza disso, mas vamos lá, avaliando o cenário político da Argentina. Os americanos acho que tentaram, ao anunciar que apoiariam a Argentina para entrar na OCDE, tentaram dar um pequeno trunfo para o Maurício Macri. Possível. Mas, se colocar lá na Argentina como alguém que recebe apoio dos americanos, talvez não seja nem mesmo bom para receber voto. Possível. E quebrou a expectativa de um aliado importante na América Latina, porque o governo brasileiro, e essa foi uma das minhas críticas na época, o governo brasileiro criou a expectativa de que o apoio seria imediato, como veio agora, mas só depois da derrota do Maurício Macri. Isso. Senão, como tu bem disseste, seria certamente a Argentina entrar antes do Brasil, e agora não mais. Né?
Mas essa entrada ela é excepcional. Uma pessoa como Eduardo, que está no mercado, e eu fui executivo bastante tempo, é importante que o nosso telespectador compreenda o que reduz de custo para um empreendedor internacional, o que reduz, portanto, de risco com essa possível entrada ao clube, né? A um clube privilegiado. Isso é sensacional, reduz muito o custo, dá uma maior segurança. O Brasil já passa a contar com os mecanismos financeiros da OCDE, e isso é pragmaticamente falando bastante importante. Por outro lado, existe um risco, né? Existe um temor que é ainda uma incógnita, né? Que, embora a região Mercosul represente 3% do PIB mundial, é importante, né? Inclusive no comércio bilateral entre Brasil e Argentina, mas, sob o ponto de vista da própria negociação, né, monumental da do Mercosul com a União Europeia, com os países lá do EFTA, Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suíça, né, vai ter que haver uma definição. A Argentina vai precisar, depois das traduções aí, vai precisar assinar, né, o acordo, né, só passa pelo parlamento. Vamos ver o que vai acontecer. Esse é um ponto negativo, né? Não sei vocês, mas eu considero esse acordo morto e enterrado. Não tenho a menor expectativa de que ele venha um dia a ver a luz. Assim. Porque há uma incapacidade de caminharmos juntos aqui no continente, que esbarra nessa sanha ideológica, né, anti-mundo desenvolvido, anti-primeiro mundo, que é a síndrome das veias abertas na América Latina. Exato. Né? E a Cristina Kirchner não vai... Eu nem falo desse Alberto Fernandes aí, que é só um cavalo de Troia. Né? É a Dilma. Como Maduro chama o títere. Títere. Nem sei quem é, não tem história. Quem manda é a vice. Né? Não vão assinar, então está liquidado. O Brasil talvez tenha que buscar os acordos bilaterais, não sei. É a alternativa, acho. Vai ter que buscar. Não, eu acredito sim. Acho que o Brasil está num momento muito bom, onde ele está conseguindo algumas posições no cenário internacional. Eu até gostaria de expor aqui a questão dos BRICS, né? É um acordo que o Brasil tem feito com grandes potências, né? E grande parte que foi anunciada dos investimentos chineses aqui no Brasil, 100 bilhões que o Xi Jinping anunciou na última visita aqui dos BRICS, ele vem oriundo do Banco dos BRICS, né? Que foi lá atrás, foi feito um depósito, né? Eu não estou recordado dos valores exatos, mas parece que o Brasil colaborou com 50 bilhões de dólares, a China provavelmente com 300, 400, que é a maior fatia, e durante essas reuniões que eles fazem ao longo dos anos, uma reunião anual, eles determinam sérios investimentos. E essa última reunião foi o ano onde eles determinaram que o Brasil vai receber bons aportes. Então, vamos pontuar aí projetos de infraestrutura, até para iniciativa privada, agora vão ter liberação de recursos, né? Então, o Brasil, de uma certa forma, até o presidente Bolsonaro gosta de brincar de namoro, de casamento, de noivado, né? O Brasil ele está disputando um namorado ali com os Estados Unidos e com a China. Eles estão num vai e vem ali, uma hora fica bom, uma hora fica ruim, né? Houve a tensão ali da guerra comercial China e Estados Unidos, onde o Brasil se beneficiou bem. Agora o Trump já mudou o jogo, né? Ele conseguiu um acordo muito bom dos Estados Unidos e para a China, né? Não pensem que só os Estados Unidos ganhou, a China também ganhou com um acordo, né? Um toma lá da cá. Ninguém vai assinar um acordo também não beneficiar, né? Também não, né? E o que aconteceu, vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Vamos falar sobre a carne, né? Que na mesa dos brasileiros aqui influenciou muito nos últimos meses com o aumento da carne. Inclusive empurrou a inflação para cima. Empurrou, mas eu tenho a minha dúvida. Assim, eu acho que existe uma especulação e um aproveitamento. Vocês já pararam para pensar quantos frigoríficos no Brasil são habilitados para exportar para a China? Vocês têm ideia de qual é o número? Não? Não sei. Vocês têm ideia de quantos frigoríficos tem no Brasil atuando? Eu não tenho o número certo, mas é em torno de 4.800 frigoríficos que tem no Brasil, tá?
são 26 frigoríficos habilitados para a China. Então, como é que vai fazer uma influência tão grande na exportação da carne brasileira se só 26 num universo de 4.800? Eu não entendi a conta, sabe? Não entendi. Então, acho que houve muita especulação no preço da carne. Então, agora, com o acordo China e Estados Unidos, foi retirada uma barreira de impostos de 25% da carne americana. E também o pacote, a China ficou com uma obrigação de comprar mais carne nos Estados Unidos. Então, já faz alguns dias, alguns contratos no Brasil, na Argentina e no Uruguai foram cancelados por parte da China. Tá? Então, já tem uma movimentação do mercado. E agora? O que a gente vai fazer com essa carne toda que não vai mais? Vai aqui no mercado interno e barato. Eu já tenho informação, porque o meu negócio hoje na China é importação de carne, né? Então, tem alguns frigoríficos que eu me relaciono no Uruguai que me perguntaram, vem cá, se a gente conseguir reduzir um preço e mandar para o Brasil, tem alguma possibilidade? Estão pensando em reduzir preço para absorver no mercado interno. Então, tu acha que pode haver uma redução no custo da carne nos próximos dias? Não só acho, tenho absoluta certeza de que isso vai acontecer de uma maneira bem forte, vai despencar bem o preço da carne. Então quer dizer que dá para fazer uma churrascada aí para comemorar o acordo entre os Estados Unidos e a China? Ficaremos atentos. Mas é importante, né, Eduardo, e bastante interessante, né? Não sei se os colegas vão concordar comigo, mas mesmo que o Estado saia de alguma maneira prejudicado, por quê? Porque nós tínhamos ganho com essa guerra comercial algumas fatias na carne, na questão na soja, no calçado. Então nós vamos ser, em tese, vai haver um desvio de comércio e vai retornar o comércio por essa queda gradativa nas tarifas, vai retornar o comércio, vai se intensificar entre Estados Unidos e China. Mas aí acontece um fenômeno importantíssimo para o Brasil e para o mundo, que é um rebaixamento de toda essa tensão. Nós estamos num processo de desglobalização. Isso pode dar uma intensificada no panorama econômico mundial, pode acalmar os ânimos em nível internacional. Tu está na China, não pode sei. Sim, vamos lidar com informação, né? Não tem como a economia global estar tranquila com as duas maiores economias em conflito. Então isso vai ter um aspecto positivo. Não, mas digamos assim, vai haver uma diminuição nas compras, né? Falamos aqui da carne, da soja, né? Já que houve um acordo, né? Mas digamos que eles vão continuar comprando cerca de 70% da nossa produção ainda. Nós vamos ter 30% para buscar novos mercados. Então, já que a gente tem, por exemplo, um excedente de carne agora, um dos grandes players de carne na Ásia era a Austrália. A Austrália abastecia ali Tailândia, Vietnã, Indonésia. O que aconteceu com a Austrália agora? Essa grande queimada que teve... Canguru torrado. Teve boi torrado também, né? Torrado. E não é só questão de queimar a fazenda lá das empresas que têm os bois, né? Acontece também que tem a seca, falta de pasto, o animal emagrece, uma série de fatores, né? E onde é que eles vão buscar? Eles vão buscar em outro player no mundo, né? Talvez essa carne que sobra aqui, talvez a Indonésia vai abastecer um pouco, a Tailândia vai absorver um pouco, né? Então o mundo constantemente está se movimentando e não existe um plano exato. No caso. Não existe um plano exato, né? Ele são as intempéries da natureza, é o mercado econômico. Por exemplo, agora esse presidente aí que tu acabou de citar, que eu também nem sei o nome, nem sei quem é. Não importa. Ele, quando sentou na cadeira lá, ele impôs 33% de aumento para a soja e alguns outros produtos agrícolas. Acho que a carne, mais ou menos nesse sentido. Com a carne diminuindo 25% nos Estados Unidos, quem é que vai comprar carne na Argentina, onde ele taxou ainda mais o imposto? E é uma tristeza, porque a carne argentina é boa. Não, e aí entra um outro aspecto importante, né, que tu também mencionaste, que essa a postura que está sendo vendida, né, já foi no ano passado pelo Bolsonaro e agora pelo Guedes, que é essa postura de se abrir para o mundo. Né? Então, antes nós estávamos fechados e efetivamente estávamos ligados àquilo que eu chamo do eixo do mal, né? Buenos Aires, Venezuela, Cuba, né? Hoje, Bolívia, né, com gás. Exato. Né? Hoje, o Brasil quer fazer negócio com todo mundo. Nós vemos uma postura até bastante cautelosa
embora o apoio americano do Bolsonaro com relação ao assassinato Do general. Não foi um assassinato. Eu acho que o termo tem que ser corrigido, Alex. Não foi assassinato, foi um ataque. Um ataque e não. Uma pessoa, um cidadão comum é assassinado. Tu me corrige muito bem, desculpe. Né? O ataque justificadíssimo e correto dos Estados Unidos, certeiro, cirúrgico e certeiro. Cirúrgico, né? Certeiro e foi efetivo. Então, eu usei até muito boa eu sei que foi de boa fé. Correção. Foi. Mas o Bolsonaro se manteve, né, imparcial, porque o Brasil quer fazer negócio com todo mundo. Eu acho que deve, né? Porque o Irã é um grande comprador de trigo, de soja, de carne, né? Pô, não tem que se meter em briga, cachorro. A gente até vê que depois do Fórum Econômico Mundial, o Bolsonaro vai se encontrar com o Guedes na Índia, né? Então, também tem um acordo comercial com a Índia que deve sair. A gente não sabe ainda exatamente os termos, mas, como você falou anteriormente, o Brasil tem negociado com os BRICS, né? Sim. Nesse período fortemente, mas voltando ao ponto inicial que eu falei, aquela história que o Guedes estava dizendo, né? Tem os arpões, um deles era a economia muito fechada, né? Aí o Brasil, uma das coisas que o Brasil está tentando retirar é acordo com o Mercosul, que assim, é o Mercosul com a União Europeia, mas um acordo maior, você falou talvez não saia nunca do papel, mas é uma tentativa, é baixar a tarifa externa comum unilateralmente, acordo com a China, acordo com a Índia, então tem essa própria... Mas a Índia é sempre muito pouco mencionada, ela é um player com 1 bilhão importantíssimo, de consumidores, né? Também. Essa própria medida que o Guedes anunciou que o Brasil deve entrar nesse acordo comum, acordo de compras de governos, né? Compras governamentais. Compras governamentais, que empresas estrangeiras podem participar de leilões aqui, licitações de compras públicas, com isonomia, né, em relação às empresas brasileiras, que isso seria importantíssimo também, mas também uma... Tu me permite, eu vou te deixar continuar, mas me permite só ler a notícia para embasar, porque eu acho que esse é um tema importantíssimo. E eu gostaria de explorá-lo de forma minuciosa. Eu vou deixar contigo a palavra, eu só quero ler isso aqui. Então, a declaração do ministro Paulo Guedes lá em Davos, ele diz o seguinte: é o acordo pelo qual nós agora passamos a admitir empresas de fora também para todas as compras que a gente fizer, um tratamento isonômico. O Brasil está querendo entrar para a primeira liga, primeira divisão de melhores práticas. E isso realmente é um ataque frontal à corrupção. Um tema importante da campanha do presidente Bolsonaro foi acabar com a corrupção. E nós sabemos que boa parte da corrupção foi permitida exatamente com coisas de governo, empreiteiras, obras governamentais, coisas desse tipo. O ministro, entretanto, não informou uma data, né, em relação a quando o Brasil vai aderir oficialmente ao acordo. Devolvo para ti. Então, por um lado, atrair empresas para investir aqui, né? Tem mais concorrência nessas licitações, então tem mais concorrência, talvez baixe um pouco o preço, né? Por outro lado, não permite que se faça aquela preferência a produtos nacionais, aquelas margens que a Dilma usava bastante, né? E o Lula também. Então, realmente, e a isonomia também serve para empresas brasileiras que participarem de leilões com certeza, no exterior. Né? Então, é uma via de duas mãos. Né? Então, é realmente importantíssimo tanto para a atração de investimentos quanto para a transparência. Né? Eu acho que o mais importante... Paulo Guedes aqui menciona um aspecto que é importantíssimo, né? Que é secundário, mas eu acho não sei se tu vais dizer, tu me permite. Da corrupção? É mais importante que o aspecto da corrupção. Bom, eu deixo para o meu convidado falar, vai. Depois vamos para o intervalo. É mais importante que o aspecto da corrupção, que obviamente corrupção ele está se referindo ao compadrio, né? Que esses grandes grupos nacionais ou internacionais se aproximam do governo, obtêm uma legislação especial para o mais importante. E aí nós temos uma questão bastante pragmática do que está nos faltando, né, e do crescimento que espera-se, né, o bolo aumentando, isso, né, realmente dê condições para que os salários aumentem, a produtividade aumente, que é a questão da competição, da liberdade de mercado, né? Então, essa, para mim, além, evidentemente, do aspecto da corrupção, mas talvez mais importante do que a corrupção seja efetivamente a possibilidade de que nós tenhamos uma maior competição no mercado doméstico, que é o prego, né,
que vai fazer com que o empresariado nacional possa melhorar seus processos em todos os níveis. Eu acho que outro aspecto mais importante também é a tecnologia que essas empresas de fora vão trazer. Com certeza. Eu me recordo de uma história do primeiro trem-bala que construíram na cidade de Xangai, que ele sai do aeroporto de Pudong, vai até o centro de Xangai, mais ou menos, pensando aqui em Novo Hamburgo, Porto Alegre, e ele faz em 7 minutos, né? Ele vai a 430 km por hora. Era uma empresa alemã que construiu o trem-bala, né? E eles participaram em conjunto durante toda a construção. E depois eles começaram a construir por eles mesmos, os trem-bala em outras cidades, né? Eles aprenderam um pouco de tecnologia, é claro que usaram recursos, fizeram parcerias, fizeram um negócio. Eu acho que o empregar a tecnologia de fora, que a gente não tem acesso, é extremamente importante nessa linha que tu acabaste de comentar. Não tenha dúvida, o próprio Schwab escreveu The Fourth Industrial Revolution, né? Então, essa quarta revolução industrial, que é a revolução, né, da nanotecnologia, da biotecnologia, da internet das coisas e a colaboração, a aniquilação das distâncias, ela é fundamental porque ela está impactando, a disrupção ocorre em todos os setores. Se nós, numa economia industrial, simplesmente na indústria, vamos chamar de 3.0, não conseguíamos ser competitivos. Por quê? Porque não participávamos, Eduardo, dos fluxos de investimento, dos fluxos tecnológicos, não fazíamos parte das cadeias globais de valor, portanto, não entrava nem pedidos, não tínhamos nem tecnologia, nem volume para alcançar rendimentos crescentes escala, economias de escala, e ter custos mais baixos. Hoje, né, como tu muito bem pontuasse, né, hoje essa possibilidade de se relacionar com o mundo permite que o Brasil comece a receber, né, os fluxos tecnológicos que vão nos ajudar a participar das cadeias globais e a melhorar a tecnologia, trabalhar em parceria. Evidente que o Brasil tem algumas áreas de excelência no negócio de agrobusiness, né, você conhece melhor do que eu, né, mas vai nos ajudar bastante a buscar aquilo que é fundamental, que são as inovações. Vamos falar sobre um tema muito... Vamos falar depois do intervalo, então? Vamos, sim. Nós estamos estourando o nosso tempo. Nós estamos na sequência para continuar analisando a participação do Brasil no Fórum Econômico de Davos, o Cruzando as Conversas, seu programa de análise e debates noturno. Volta em seguida. Fiquem conosco. Cruzando as Conversas está de volta neste segundo bloco do programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje temos Alex Pipkin, também Eduardo Ponticelli, Bruno... agora perdi o sobrenome Lanza. Desculpa, Bruno. Isso mesmo. Poxa, deu aquele branco, né? Acontece. Eu tô sem a minha colinha aqui. Às vezes acontece. E o ponto? Fiquei vermelho. E o ponto? Cadê o ponto? Não tem problema. Muito bem. E nós estamos falando sobre a participação do Brasil no Fórum Econômico de Davos. Só um ponto final, antes de nós entrarmos na pauta que o Eduardo disse que seria interessante abordar, é que o Brasil, e eu acho que o Bruno pode falar um pouco sobre isso também, o Brasil sempre foi uma economia muito fechada, e pelo fato de ser uma economia muito fechada, potencializou a oligopolização dos setores. No sistema bancário, nós temos 4 bancos e temos pouca concorrência externa, né? No setor da infraestrutura, as empreiteiras também, é um grupo de empreiteiras que dominam o mercado nacional, 6, 7. Então é um oligopólio. E nós sabemos, os oligopólios podem ser tão perversos quanto os monopólios. Mas se nós vamos para a indústria, aço, mas tudo plásticos, telefonia, tudo. E não tem concorrência externa, existem limitação para investimento. Aí vai lá o governo e diz, nós vamos abrir aí, vamos possibilitar que outras empresas venham.
Se existe uma coisa que gera corrupção, é a relação entre o ente privado e o setor público. No Brasil, isso foi a gênese do Petrolão, a gênese do Mensalão. Né? O que é o Petrolão? Você vai lá e estabelece contratos com empresas privadas que recebem financiamento público, né? E daí da subversão desse contrato, tu tira o dinheirinho que vai financiar os partidos políticos. Em resumo, é isso. Quando tu pega uma empresa internacional que vai entrar no Brasil, ela vai ter uma série de regramentos para entrar, vai ter que prestar contas para o seu border internacional. Não vai ser assim para delinquir, no caso. Não que não possa acontecer. Mas vai gerar um ambiente de competitividade interna, inclusive com as empresas brasileiras, que vai estimular, né, a boa prática nas relações econômicas entre o governo e a iniciativa privada para efetuação de obras. O que tu achas disso, Bruno? Antes de passar para a pauta. Eu concordo, acho que é exatamente esse o ponto de a gente participar desse acordo. Por outro lado, esse é o ponto, e por outro... Bom, enfim, aquela questão que a gente estava discutindo anteriormente, qual a importância da competição, né? De abrir a economia para os demais, e tanto aumentar a competição e reduzir os preços, mas em geral tu aumentar a produtividade, né? Como atraindo a possibilidade de inovação e aumentando a competição, né? Mas, por outro lado, tem outro fator interessante, que agora a gente está num momento de concessões, privatizações, marco legal do gás, marco legal do saneamento. Então, vão ter diversas oportunidades, seja em privatizações, seja em parcerias público-privadas, para essas empresas participarem do mercado brasileiro de alguma forma, né? São mercados aí, o saneamento tem uma possibilidade de mercado gigantesco, né? Só 100 milhões de brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Então, enfim, tem um mercado gigantesco que isso é o governo não consegue atender de forma suficiente. Então, está tentando se desenhar um marco legal que consiga atrair empresas do setor privado, né? E essas empresas podem ser tanto brasileiras quanto empresas estrangeiras, né? O próprio Guedes tem falado que quando ele fala de saneamento, é uma das primeiras coisas que perguntam, né? O Brasil tem dinheiro sobrando no exterior. Onde é que quer investir? Em infraestrutura, mas também aí ele fala, a gente está abrindo o mercado de saneamento. Isso para as empresas parece música para os ouvidos, né? Então, aí se fala em talvez seja necessário 600 bilhões de reais para suprir essa... A KPMG fez um estudo, era na ordem de 494. Então o Guedes não está muito longe dessa cifra, mas 500 bilhões, 600 bilhões, mas é uma cifra realmente gigantesca. Dinheiro, né? Que o Estado não tem. Dinheiro que o Estado não tem. O orçamento de 2020 para a área de saneamento era 400 milhões de reais. Pois é. Ridículo, né? E é importantíssimo tanto para dar condições para suprir diversos fatores, problemas que a gente tem, tanto de... A gente fala a qualificação da mão de obra, mas, enfim, a primeira infância é muito importante para a pessoa se tornar... para a pessoa se desenvolver e depois entrar no mercado de trabalho, depois da educação, enfim, realmente qualificada. Então, não tendo saneamento, certamente aquela pessoa vai ser afetada futuramente até afetar o resultado educacional daquela pessoa. Então, E daí entra aquela frase polêmica que está sendo repercutida até agora, que o Guedes falou e acertou ao falar, e que a pobreza é a maior inimiga do desenvolvimento ambiental. Quer dizer, investimento em saneamento é investimento em meio ambiente, né, Bruno? Sim, não deixa de ser, né? Então, eu acho que esse acordo sinaliza essa possibilidade do Brasil entrar nesse acordo, embora, enfim, é uma coisa muito incipiente, né? A gente está comentando aqui sobre uma coisa muito incipiente, mas a possibilidade de entrar nisso é mais uma sinalização que o Brasil está dando para as outras economias, que o Brasil quer participar de um mercado internacional, quer se abrir para outras economias, embora tenha muita coisa que precisa ser feita ainda para deixar o ambiente de negócio aqui no país um pouco melhor, né? Mas aí isso tem um aspecto psicológico fundamental, que na pergunta do Macalossi isso está embutido, que é a questão do aprendizado, né? Eu estou lembrando do seminal livro do Jared Diamond, né? Germes. Armas, Germes e Aço. Germes e Aço, onde ele fala na questão, né, das ideias circulando, das best practices, né, circulando. Então, só o fato de nós termos que nos capacitar para entrar para o clube dos poderosos vai fazer com que as empresas tenham que melhorar seus processos, o governo, a governança, né, as empresas, como o Macalossi falava,
empresas americanas têm um compliance muito mais forte. Então, isso vai acabar fazendo com que as organizações nacionais tenham que efetivamente se qualificar. Na China, por exemplo, por que a China era o canteiro de obras para produtos onde a ênfase, produtos intensivos em mão de obra e recursos naturais? Porque basicamente era o custo da mão de obra baixo. Hoje, para alguns produtos, para algumas manufaturas já estão indo para Malásia, Vietnã. Laos, Por quê? Porque a China, a legislação trabalhista, né, ela evoluiu muito. A legislação, muito embora pouca gente saiba disso, a legislação ambiental chinesa hoje, se não está entre as 2 primeiras do mundo em nível de exigência, e os custos vão subindo, o custo da mão de obra vai subindo. Então, é importante isso, Macalossi, como tu perguntaste, porque as empresas nacionais vão ter que trabalhar para serem mais competitivas, vão ter que sair das asas, né, do Estado. Bem, Ponticelli, antes do intervalo, teu apontamento sobre essa questão. E daí no outro bloco a gente fala sobre a tua pauta. Não, só concluindo o que o professor Alex falou, a China hoje ela tem uma visão de ampliar sua área industrial e de comércio, se colocando em outros países, né? Porque muitos fabricantes que eu me relaciono, lá que eu conheço, eles viram o seguinte: olha, a gente tinha uma produção muito forte de exportação para os Estados Unidos, e de repente essa guerra comercial me arrebentou, né? Meu produto que era exportado para lá por causa da barreira, por causa da briga, e eles passaram um ano brigando e eu não aguento um ano. Claro. Eu tenho 1000 funcionários aqui, um processo produtivo. E aí eles começaram a pensar assim, não, mas se eu tivesse uma sucursal da minha empresa lá no Vietnã, não tem barreira do Vietnã com os Estados Unidos. E aí eu mudo meu processo para lá rapidamente e exporto para lá. E hoje eles estão vendo já que algumas matérias-primas que estão aqui por parte da América do Sul, que eles exportam para a Europa, eles exportam para os Estados Unidos, vale a pena se instalar no Brasil. Por exemplo, tem uma fábrica aí de carro elétrico e ônibus elétrico, a BYD, ela nos últimos meses ela vendeu mais de 1000 ônibus elétricos, que a modernidade, né, é uma coisa que na questão do meio ambiente, né, energia limpa, né, eles têm uma fábrica aqui em Campinas, né, então eles já têm uma unidade que já está processando. Então esse movimento, né, de espalhar pelo mundo dos chineses, imitando os gaúchos, né, o gaúcho vai para tudo que é lugar no planeta, né, então eles já estão com essa visão. E o Brasil é um porto seguro, atualmente o Brasil é um porto seguro para investimento chinês. Esses 100 bilhões aí que vem em investimentos são muitas empresas chinesas que vão se instalar aqui. Então tem que olhar por essa ótica. Muito bem. Vamos fazer um intervalo e voltamos para o último bloco do programa. Entregou com meia hora atrás. Tá. Voltamos para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estou aqui com o Bruno Lanzer, com o Alex Pipkin, Eduardo Ponticelli. Estamos falando sobre a participação do Brasil no Fórum Econômico de Davos. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Vamos lá para o assunto que o Eduardo havia proposto ao fim do primeiro bloco e que eu cortei assim, de uma maneira como se fosse um açougueiro desses que agora estão buscando mercado. A gente ia comentar alguma coisa sobre tecnologia, sobre modernidade. Você falou sobre o banco digital, que não existe isso aí no Brasil. Hoje é uma grande moda, né, falar sobre o banco digital, né? As pessoas ainda não conseguiram entender e diferenciar, né, módulos de pagamentos financeiros e sobre uma instituição financeira digital, né? A maioria dos bancos digital é muito pouco, né? Você tem um acesso aqui pelo seu telefone, onde você consegue pagar a sua fatura, né? Esse é um meio de pagamento, isso não é um banco digital, né? Então, quem conhece um banco digital... O que é um banco digital, então? O banco digital são os processos internos, né? Onde você tem a instituição, tem os pagamentos de DOC, transferências, uma série de detalhes que precisam de um processo digital para que ele seja rápido, né? Não é mais aquele processo manual de verificação, o processo digital é extremamente rápido. Então, quem trabalha com gestão financeira... financeira... Por exemplo, para eu habilitar o meu cartão para poder fazer um procedimento digital, eu tenho que ir numa agência física. Está errado ou está certo? Não sei.
Se ele não é digital, você tem que ir na agência física. Então, né? é por isso, não está errado, né? Então, o banco digital não o banco teria que digital fazer que eles isso. denunciam, na verdade, é você pagar a sua fatura através de um aplicativo, né? Isso não é um banco Não, digital. por exemplo... Isso é um meio de Não, pagamento. para o aplicativo, tá? Para o meu aplicativo funcionar, eu tenho que ir no banco para autorizar o uso do meu celular naquele aplicativo. Não, esses são os bancos de bandeiras conhecidos, né? Os novos que entraram na era, que se dizem digitais, você baixa um aplicativo e faz todo o processo sem uma agência física. Lá na China tem isso? Tem bastante já, mas ainda o sistema financeiro da China é um pouco travado, porque ele é muito regulamentado, né? Tudo que você vê, assim, ó, é engraçado hoje, né? Eu vejo grandes caravanas de empresários que iam para o Vale do Silício, ver modernidade, ver inovação, eles estão mudando o foco, né? Eles estão indo para a China agora, porque a China ultrapassou, né? Na área de investimento, na área de startups, hoje a China está dominando, né? Então eles vão a Xangai por grandes empresas que levam e começam a visitar o Alibaba, visitam a sede do WeChat, visitam lá duas torres que tem de 50 andares só de startup, né? E eles acreditam que tendo essa participação, a convivência, eles vão trazer modernidades para cá. É válido, né? Mas Quem só que sabe a gente gente, chega lá, né? só que o erro que eu vejo muito assim é muito empresário que vai lá, chega lá, faz um vídeo, posta alguma coisa, já quer escrever um livro. Eles não estão conseguindo entender ainda que tudo aquilo que eles estão vendo de modernidade, de tecnologia, de meios de pagamento, sistema financeiro, ele tem uma estrutura governamental por trás, que são os bancos chineses, né? E o dedo do governo, que comanda e planejou tudo aquilo. Por que hoje o WeChat, né? Um aplicativo que é semelhante ao WhatsApp, que você tem tudo ali, você paga, você transfere, tem toda a tua vida financeira ali. Pô, bacana, o WeChat construiu essa empresa, mas tem o braço do governo que, de uma certa forma, ele tem um controle sobre toda a movimentação financeira de empresas e de indivíduos através desse aplicativo. Mas infelizmente, nós aqui no Brasil, tu está falando nisso, né? Lá na China tu tem um governo, né, comunista politicamente, mas que tem uma economia de mercado que funciona a todo vapor, né? Embora nós tenhamos uma série de empresas estatais. Aqui no Brasil, tu estava falando, e eu não sou especialista nisso, mas sempre que a gente falava de tecnologia no sistema bancário, o Brasil, até onde eu sabia, era uma ilha de excelência. A nossa tecnologia bancária, ela se desenvolveu de uma maneira muito rápida. Imagina se nós não tivéssemos dado as costas para o mundo e pudesse, né, trocar tecnologia, inovar, fazer parcerias estratégicas, colaborar, como o mundo opera hoje, em cadeias globais, né, em negócios globais, né, onde nós estaríamos. Porque o Brasil tinha um setor bancário, a eletrônica no setor bancário, a tecnologia no setor bancário, extremamente atualizada. Mas, Alex, olha só, há bem pouco tempo Rapidinho, atrás, porque nós estamos no fim do programa. o caixa eletrônico, para você sacar, um banco não podia naquele caixa, tu tinha que procurar, eles não conseguiam fazer um consenso de todos utilizarem um caixa eletrônico. Para tu ver só a desconexão do mercado financeiro. O Brasil precisa urgentemente de caixas eletrônicos 24 horas mesmo, que acabaram por causa da violência. Caixa eletrônico no meio da rua, estou falando. Não tem no Brasil. Por quê? Porque o ambiente não permite. Como a violência afeta a economia. Olha, o caixa né? eletrônico é um outro elemento que está fadado ao fim. Eu não vou em caixa Pra eletrônica nós há ia ser 3 um anos avanço na minha tanto. vida, eu não vou num caixa eletrônico. Eu me nego aí. Na China, hoje, o dinheiro é virtual. Você sabia que para você ser um mendigo na China, hoje, você tem que ter um smartphone e tem que ter uma conta no banco, senão você não consegue mendigar. Mas tu sabe, porque não mas tem nós dinheiro. então, nesse tem aspecto, tem nós um não QR estamos- Code que você escaneia e faz a doação. Exato. Você vê o cara lá da guitarra, lá o músico na praça, ele não tem mais a caixa da guitarra aberta para dar o dinheirinho. Ele tem um QR Code, tu passa, escaneia e faz a doação. Mas, nesse aspecto, talvez a gente não esteja tão atrasado, porque a questão de um ano atrás eu estava andando de São Paulo, e daí veio um mendigo pedir esmola, e daí eu falei, olha, não tem troco. Eu disse, não, tem uma maquininha aqui, o senhor pode depositar no cartão. Tá de brincadeira. Então, a transferência é um meio digital. Passar o cartão não é. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no programa de hoje, eu gostaria de agradecê-los. Esse programa vai reprisar no domingo, tá? Então, Bruno, obrigado por ter vindo, Agradeço, prazer. eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho aí que está realizando. Obrigado. E volte outras vezes. Pepe Kim, obrigado. Eu é que agradeço ter mais essa
mais essa oportunidade de participar e aprender com os amigos, com a mesa qualificada, conhecer um pouquinho mais da China com o Eduardo, é sempre importante. Eduardo, muito obrigado. Volta quando para a agenda? Provavelmente em fevereiro, né? Agradeço a oportunidade de participar com todos aqui na mesa, né? Foi bom, um programa agradável, né? Aproveitar que tu tá aí, eu vou te convidar de novo para vir em fevereiro. Então, vamos fazer um programa de falar de turismo na China. Boa. Então, obrigado, boa noite ao telespectador. Isso aí. Cruzando as Conversas vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã para falar sobre Sérgio Moro e o Ministério da Justiça. Sérgio Moro esteve segunda-feira no Roda Viva. Saiu muito bem na entrevista, né? Saiu bem. Está se tornando um esgrimista da retórica. É verdade. Quer dizer, é um componente político que ele não tinha. Ele amadureceu politicamente. Compara a entrevista dele, essa última, com a que ele fez na época em que o Augusto Nunes estava no comando do programa. Houve uma evolução considerável. Tu viu que a nossa... Só que ele tem que melhorar um pouco a dicção. Bobajadas é... Mas então, matar. A nossa mídia, que muita gente como eu critica, ela também faz bem. Ela fez bem para o Sérgio Moro. Ele já sabe como a mídia vai operar e aprendeu. Sim. Entrevista não é sabonetagem. O jornalista tem que fazer pergunta difícil. O convidado que se vire a responder, né? E daí ele pode, inclusive, né, com base no seu conhecimento, dar boas respostas e impressionar o público e até humilhar o seu entrevistador. É verdade. Boa noite e até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.